Deram poder demais pro Silas Malafaia. Tá aí. Silas querendo mandar no bolsonarismo. Ele não é Silas Bolsonaro. Ele é Malafaia. Não é? Bolsonaro é o Flávio. E o Jair. Para quem o Jair delegou, o nome foi ao Flávio. Não ao Malafaia. Pesquisa manipulada em favor do Flávio Bolsonaro. Bizarro, né? Não dá, no primeiro que não cola. Essa eles podem contratar o William Bonner para fazer um freelance. Não vai colar, não dá, né? Fala, rapaziada do canal, vamos embora para mais um vídeo. O herdeiro do legado. Por que Flávio Bolsonaro é o nome da direita para 2026? E qual é o motivo do embate com Silas Malafaia? Eu só quero que você realmente reflita agora um pouco. A união é estratégia ou sobrevivência política? Esse toque aí para Silas Malafaia, né? O jornalista Glauber Fonseca e o analista político Paulo Baltokowski comentam a ascensão meteórica de Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas para a presidência em 2026. Entenda agora quem realmente manda no bolsonarismo. A verdade detalhada agora no canal JR Off News. Vamos embora pro vídeo. Deus é brasileiro, eu tenho certeza que Deus é brasileiro. Isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Paulo, para complementar o seu comentário, já que o pessoal do chat está falando do Silas, o Malafaia diz que não aceita a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele quer Tarcísio de Freitas e a primeira-dama Michele. Quem é Silas Malafaia, além de sequestrar as manifestações e, consequentemente, esvaziar as ruas, para dizer que aceita ou não uma decisão de Jair Bolsonaro? Camila, primeiro ponto em relação às pesquisas, é preciso considerar, antes de mais nada, que nós estamos fazendo esses comentários com base em uma pesquisa feita pela Genial Quest. Quem é a Genial Quest? Ela não é apenas e não é à toa que é o instituto de pesquisa favorito da Globo, tanto que quase todas as análises que são feitas pela Globo, principalmente pela Globo News, são em cima dessas pesquisas desse instituto, e o próprio diretor desse instituto, chamado Felipe Nunes, vai pessoalmente aos estúdios da Globo para fazer os seus comentários e suas análises políticas. Se não me engano, ele é cientista político, para fazer suas análises sobre o cenário eleitoral. Eu sugiro que cada um que está em casa pesquise aí quem é Felipe Nunes, esse diretor da Quest, pesquise um pouco sobre o passado dele, pesquise sobre o livro que ele já escreveu, não sei o que lá, do Abismo, e veja nesse livro aí o que ele fala sobre o governo Bolsonaro e veja se ele fala em alguma palavra, alguma crítica aos governos do PT. Veja quem são os políticos com os quais ele já apareceu em fotos, veja para quem ele já fez campanha, veja se ele aparece em foto ao lado de Haddad, Paulo Pimenta, Miriam Leitão, entre tantos outros, mas veja se ele aparece ao lado de alguém de direita. Bom, já fica muito claro a imparcialidade dessas pesquisas da Quest. Segundo ponto que eu quero dizer ainda em relação às pesquisas minha humilde opinião é que pesquisas sempre foram utilizadas não para ter uma previsão, uma real noção da realidade sobre cenários eleitorais, mas sim para controlar a narrativa a respeito do resultado que aquele instituto, ou principalmente a pessoa que encomendou essa pesquisa, quer obter com aquilo. Então, pesquisa não é para prever resultado eleitoral, é para controlar a narrativa. E aí entramos na história do Malafaia. Eu sempre deixei isso muito claro publicamente, mas eu faço questão de reforçar. O Malafaia é um cara que não me desce, simplesmente não me desce, porque eu discordo de quase tudo que ele fez no passado e quase tudo que ele faz hoje e considero que ele não é uma pessoa confiável. Tem meus motivos para isso, tem muito a ver com o que ele faz da vida, a forma como ele ganhou dinheiro ao longo da vida, mas enfim, todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e expressar a sua opinião. Peraí, deixa eu me corrigir. Todo mundo, exceto aqueles que os ministros do STF e do TSE não gostam. Mas enfim, teoricamente todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião e eu pelo menos respeito a opinião dos outros. O Silas tem o direito de falar o que ele quer e infelizmente ainda tem muita gente que dá palco para isso. Tanto muitos políticos, como a Camila mencionou aqui, muitos políticos que dão oportunidade para que ele apareça em manifestações que na minha opinião não contribuem em nada, quanto veículos que vão lá e entrevistam ele para ele contar inclusive sobre os seus bastidores da sua relação de amizade, enfim, com o próprio ex-presidente Bolsonaro. Partindo disso, desse direito que ele tem de expressar a sua opinião e do palco que ele tem, na minha visão, a opinião dele é apenas mais uma que se soma a tantas outras milhares ou milhões de opiniões de pessoas que discordam da escolha do Flávio Bolsonaro, da mesma forma que haveria milhões de pessoas que discordariam se fosse o Tarcísio de Freitas, o candidato definido, se fosse o Eduardo Bolsonaro, se fosse a Michele ou quem quer que seja. Não existe unanimidade, mesmo pessoas que compartilham de uma mesma ideologia, não existe unanimidade em relação a quem é o representante. E, acima de tudo, eu creio que não existe um conceito único e exclusivo do que é direita. Se eu sou de direita, eu preciso pensar dessa forma, eu preciso acreditar nisso. Acho que é preciso haver tantas diferenças. Só que o mais importante, como o Glauco já mencionou também várias vezes, é que a esquerda não fica lavando roupa suja em público. Isso é uma coisa que a direita precisa aprender com a esquerda. Pode ser que metade da esquerda não concorde com o Lula, apesar de ter uma parcela muito grande que simplesmente idolatra Lula como se fosse um deus, mas tem aquela parcela que não concorda com o Lula, ou que até reconhece os escândalos que ele esteve envolvido no passado, pensa que simplesmente é melhor tirar o adversário deles do poder primeiro para resolver os seus problemas internos depois, que é o que nós deveríamos fazer. Independentemente de quem seja o candidato da direita,
é muito melhor do que Lula. É muito melhor do que Lula. É muito mais fácil resolver os problemas que nós temos com alguém de direita no poder, quando nós temos liberdade para reclamar, quando nós temos direito a fazer apontamentos nas redes sociais e críticas e, enfim, tudo aquilo que hoje é considerado como fake news, do que resolver os problemas que nós temos hoje com o PT no governo. Então, na minha visão, o Malafaia é só mais um que tem mais palco do que merece, mas tem. E, enfim, o candidato dele é o Tarcísio, tem o direito de ter. Agora, um pouco incoerente também o cara dizer que é tão fiel a Bolsonaro, e aí vê, sexta-feira da semana passada, o Tarcísio estava lá no evento do SBT, dando tapinha nas costas do Lula e bajulando ele. Algo que eu falei, inclusive, no meu canal. O Tarcísio tem um perfil, talvez, dentre os políticos de mais notoriedade hoje no Brasil, talvez mais parecido com o Trump, esse perfil mais pragmático, mais negociador, que obtém resultados práticos, um perfil que busca negociações com resultados concretos e de mais curto prazo, e conquista esses resultados. Só que também protagoniza cenas como essas, que para muitas pessoas que são daquela vertente mais ideológica, são inaceitáveis. Então, resumindo tudo isso, independentemente de quem fosse o candidato da direita, uma grande parcela da direita discordaria, mas nesse momento eu acho que é muito melhor que a gente se una em prol de um nome para conseguir tirar Lula do poder. Pronto. Os nossos problemas a gente resolve depois, porque eles são muito menores. Excelente, Paulo. Glauco, quer comentar sobre o Silas achando que manda em alguma coisa? É muito estranho, né? O Silas, assim, o Jair, eu apoio a tua esposa e eu apoio também o Tarcísio. Aí o Jair diz assim, o Silas, não, eu já ungi meu filho, Flávio, que vai ser o candidato do bolsonarismo, amplamente apoiado pelos bolsonaristas. Não, eu não aceito o Bolsonaro, que tu escolha um Bolsonaro, eu que quero escolher um Bolsonaro para candidato. Então, o Silas Malafaia é daquelas coisas do tipo assim, olha, melhor não tê-lo, porque ele quer levar as coisas para um lado sempre pessoal, sempre muito emocional demais, tom de voz sempre muito alto, é bacana, é legal, mas eu acho que tem que ficar na coadjuvância. O papel do Silas Malafaia não é no protagonismo, o negócio dele é o seu rebanho, que eu respeito, mas ele tem que continuar focado no seu rebanho e deixar a política para o dono do legado do bolsonarismo, que está vivo, e se chama Jair Messias Bolsonaro, que legou a seu filho, Flávio, digamos assim, a sequência do bolsonarismo em campanha eleitoral. Tá resolvido, Silas. Fica quietinho, meu amigo. Deu. Agora lidera, segue ou sai da frente. Sai da frente, lidera ou segue. Não atrapalha, Silas Malafaia. Deixa o teu ego um pouco descansado. Não dá assim. Aquilo que o Paulo falou, que eu também falei, nós temos, não é, eu odeio esse negócio de unir a direita. Eu não gosto de união de direita. A direita tem que continuar livre. E tendo liberdade, tem dissonância, tem discordância, não há problema. Mas chega uma hora que a razão, minimamente, tem que aparecer, Silas Malafaia. Jair Bolsonaro disse, o meu candidato é o Flávio. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Se ele quiser criar uma facção dentro, fazer uma ruptura dentro, olha o Silas Malafaia, que tinha que estar preocupado com as coisas, né, seculares, né, e não com essas coisas mundanas da política brasileira. Mas não consegue se conter nas suas tamancas. Deram poder demais pro Silas Malafaia. Tá aí. Silas querendo mandar no bolsonarismo. Ele não é Silas Bolsonaro. Ele é Malafaia. Não é? Bolsonaro é o Flávio. E o Jair. Para quem o Jair delegou, o nome foi ao Flávio, não ao Malafaia, também não ao Tarcísio. Então, Malafaia, obrigado, hein, pelo teu apoio até aqui. Agora, se tu não quer mais ajudar, não deixa que o meu adeus te impeça de voltar para o teu trabalho, junto ao teu rebanho, um trabalho importante e que tu deve persistir nele. Obrigado, Silas Malafaia. Flávio Bolsonaro é uma espécie de bálsamo para a gente hoje. É um bálsamo por quê? Porque é um sujeito que carrega o nome Bolsonaro, carrega o que hoje nós já temos uma espécie de mitologia associada ao Bolsonaro, alguém que tentou resgatar um país inteiro e foi atacado, esfaqueado, vilipendiado moralmente, atacado na sua hombridade, mas acima de tudo enfim, no seu jeito de ser. O Bolsonaro foi vítima de um país comandado por bandidos, por quadrilhas, né? Quadrilhas em tribunais, quadrilhas em meios de comunicação, quadrilhas em instituições financeiras, quadrilhas na própria máquina estatal brasileira. Ainda assim, Bolsonaro conseguiu fazer um governo muito melhor do que qualquer outro governo petista, né? Qualquer governo petista foi ínfimo perto do que foi feito durante o governo Bolsonaro. Então, o nome do Flávio Bolsonaro é uma espécie de bálsamo, é um nome, não tem o vigor, digamos, a testosterona do Eduardo e não tem o vigor do pai. Não, talvez não. Ele é um Bolsonaro moderado, é um senador já com experiência, né, e que é um nome muito melhor do que o Tarcísio Gomes de Freitas, muito melhor do que o Tarcísio, porque ele carrega nele a necessidade de nós resgatar valores do Brasil,
valores como amor, sabe aquele amor à pátria? Aquilo que diz no hino, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, és tu, Brasil, entre outras mil, a pátria amada, orgulho deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil, sabe esse negócio todo que a gente cantava com lágrima no olho? Isso vai voltar, é isso que se quer, um país pra gente chamar de seu, pra gente ter orgulho, e não é difícil, é como a Argentina tá fazendo. A Argentina hoje, os argentinos estufam o peito para falar da Argentina, impunham a bandeira do seu país, estão com orgulho do que está sendo feito, assim como o Chile vai fazer a partir de janeiro, vai retomar a segurança no país, vai retomar a transparência governamental, redução de custos, vai retomar a melhoria do ambiente de negócios, vai retomar as relações internacionais com quem é decente em termos de comércio internacional. Então, é só isso que se quer. A gente não quer maldade para ninguém, não quer se aliar com o traficante, não quer roubar idoso, não quer assaltar pensionista nem aposentado, a gente não quer passear de jatinho, assistir jogo com um advogado de banqueiro sendo processado por um tribunal. A gente não quer isso. A gente quer um país para chamar de nosso, um Brasil que tenha a grandeza de se opor a esse monte de sem vergonha, de bandidos, de salafrários, de corruptos, de ladrões, de opressores. Porque antigamente, nos outros governos do PT, nós tínhamos roubalheira e corrupção. Agora é opressão, agora é Lindbergh Farias atravessando a rua como um office boy malogrado do Alexandre de Moraes, que Paulo, eu discordo de ti quando tu falasse que o Lindinho vai atravessar a rua atrás de uma ordem judicial de cancelamento do Senado e do Congresso. Essa ordem já está pronta, Paulo. Ele só vai buscar. Essa ordem já está escrita, 70 páginas escritas em 15 minutos. Já está pronta. No momento que o Senado fizer algo que o senhor Alexandre não gosta, já tem lá, qual é? Pega no escaninho 14 ali que a decisão já está tomada com relação ao que eles fizeram, entendeu? Então, isso não tinha lá atrás, nos governos anteriores do PT. Então, tudo isso que está acontecendo agora dá ao petismo a sua coloração exata, o vermelho da inveja, o vermelho do ódio, o vermelho da raiva, o vermelho que é aquele que impede. E na palavra do próprio Lula, né? Esse negócio de patriotismo e família, essa é uma coisa muito antiga. Não é, Lula. Não é. Se tu tivesse cuidado melhor da tua família, tu não tinha um filho envolvido com o careca do INSS, tu não tinha um filho que bate na mulher, tu não tinha um irmão que rouba aposentado, né, Lula? É por isso que é importante ter família, mas uma família bem estruturada, uma família boa, uma família íntegra, no mínimo. A importância da família. Nós precisamos resgatar a família, pátria, nós precisamos resgatar liberdade no Brasil, e para isso tudo é incompatível com o petismo, isso tudo é incompatível com o atual regime de leis que o Supremo leva à frente no Brasil. Isso tem que mudar. E essa verdade vai ter que aparecer no ano que vem. E tomara a Deus que apareça, porque eu até admito que Donald Trump tenha nos abandonado, mas não Deus. Eu espero que Deus não tenha abandonado o Brasil, até porque dizem que ele é brasileiro.